Boa noite a todos. Mais uma vez reunidos para essa live, não é mesmo? Gente, boa noite a todo mundo. Bem-vindos, né? Bem-vindas a essa live. Nós vamos continuar o assunto da semana passada sobre as 5 famílias, tá? Que a semana passada eu falei só de 3 pra gente, certo? E essa noite nós vamos continuar com mais 2 famílias só que faltam. Qualquer coisa, deixa um comentário para mim logo abaixo aqui nessa live. Me fala um pouquinho de você, me fala o que você acha, o que você achava, se existia essas 5 famílias, como que é isso para você, se isso é uma novidade. Fala para mim de pão o que é que você conhece, o que você gostaria de saber, de conhecer, né? É legal saber de você também, e não simplesmente eu aqui falar, porque às vezes a gente aborda alguns assuntos que eu gosto, e são assuntos de uma fundamentação teórica que eu acho importante de passar para vocês. Mas dentre esses assuntos podem existir muitos outros que vocês tenham curiosidade, que vocês queiram saber, que vocês queiram conhecer, certo? E essa live também ela fica disponível depois, então por isso que às vezes muitas pessoas não vêm agora por conta de tempo e de trabalho. Outro dia a gente estava conversando com os alunos e eles estavam dizendo: é a hora que eu estou produzindo, eu não consigo ver, mas eu vejo mais tarde, e assim vai, né? Na semana passada eu falei de como assar pães, as 5 famílias de pães, desse livro aqui que é do Michael Kalante, que tem lá na Amazon para vocês comprarem. Esse livro ele está em torno de 85 a 100 reais aproximadamente. Mais que isso já é uma certa exploração aí para vocês, tá? É esse o valor do livro hoje. É da editora Senac e é um livro muito, muito bom, que eu recomendo para todo mundo que estiver começando a fazer pão, porque tem dicas incríveis, tem conteúdos muito didáticos, assim, muito bem explicados, e para mim ajuda bastante a trabalhar o conteúdo com vocês. Então, eu falei que o Michael Kalante ele tem uma experiência aí de 20 anos na parte de culinária, e ele também é um educador experiente em pão. Então ele conta algumas experiências nesse livro que ele teve na França, que ele aprendeu a ter disciplina, a entender as receitas com o francês, mas ele também passou pelo Brasil, fez algumas experiências aqui em padarias brasileiras da Europa e dos Estados Unidos. Então eu sou seguidora do trabalho dele, gosto muito, né, porque esse conteúdo me ajudou a desenvolver muitas coisas para eu mastigar bastante e passar para os alunos, né? De uma forma mais simples, porque ele tem uma didática muito legal. E como resultado da experiência dele, como eu já disse anteriormente, né? Ele verificou que era possível classificar os pães em 5 famílias distintas. E quais seriam essas 5 famílias, né? Que nós falamos a semana passada: massas magras, massas macias, massas ricas. Aí nós teríamos as massas pegajosas e as massas doces. Então, com a experiência que ele teve avaliando técnica, né, como eles eram elaborados, ele conseguiu dividir esses pães em 5 famílias. E 3 dessas famílias nós falamos na aula passada. E eu também falei o porquê de gostar do Kalante. Esse livro foi o primeiro livro que eu ganhei em 2013, quando eu comecei a fazer os primeiros pães, quando eu fiz o meu curso. Foi um presente do meu marido para mim. Ele falou: olha, veja se esse livro aqui é legal para você. Nossa, eu quando vi, assim, muita coisa eu ainda não entendia, não é? Muita coisa eu deixei passar e depois eu fui ler. Ainda hoje é um livro que eu consulto bastante, que eu gosto, né, de tirar as dicas que tem ali. Então, assim, o Kalante ele fala que não basta a gente tirar uma receita, né, seguir uma receita, sem você saber método, sem você ter respeito com os ingredientes, sem você ter dedicação com o tempo daquela massa, né, e compreender principalmente os métodos e os processos
que você tem na hora de você fazer um pão. Você tem que respeitar tempo de crescimento, tempo de separação de ingredientes. Então, não é uma coisa tão assim, vou fazer um pão. Você pode até falar, vou fazer um pão, mas para fazer isso envolve muita técnica que às vezes você faz tão no piloto automático que você não percebe. Às vezes você está fazendo o pão, separando ingredientes, mas é só isso, mas na verdade você tem todo um método para fazer, para separar o ingrediente, o líquido que vai na receita, a gordura que vai na receita. Então são etapas de elaboração, depois o tempo que vai crescer aquela massa, depois o tempo que você vai dividir aquela massa, esperar crescer, levar para o forno. Olha quantas coisas que envolvem um simples fazer pão. E que às vezes a gente não se dá conta de tantas coisas elaboradas que tem no meio desse caminho, não é mesmo? Então assim, a linguagem desse livro é muito simples, tá? É bem tranquilo assim para você ler e entender. A didática que ele tem é de um professor para um aluno, então ele fala de uma forma muito simples. Ele tem uma didática muito simples, ainda mais a gente que está começando a trabalhar com isso, que eu já tenho alguns alunos que têm aí alguns conteúdos. Isso aqui vai ser uma coisa para complementar tudo que ele está aprendendo, né? E o objetivo desse livro que o Calante buscou é mais ou menos o que eu também busco quando eu vou dar aula, porque eu quero que a pessoa, quando assista uma aula que eu dou, não fique com dúvida. É uma aula que não tem frescura ali para você fazer, é uma aula que não tem, eu quero passar todas as dificuldades que eu tive, as coisas que não deram certo e as que deram também. Então assim, dar uma direção, dar um caminho para que qualquer pessoa possa fazer pão. Para que qualquer pessoa, a partir do momento que ela assista um vídeo meu, ela faça pão. E a mesma coisa tem nesse livro do Calante, que eu gosto muito e respeito muito essa didática que ele tem. Bom, então nós já falamos aqui, vamos só relembrar um pouquinho a respeito das massas que nós já conversamos. Por exemplo, a gente teve as massas magras, que a representante das massas magras era a baguete. As massas macias, que a representante dessas massas macias eram os pães de leite, né? Os balloons americanos, né? Que nós comentamos, o pão de hambúrguer, o pão de forma, que são essas massas macias. E a massa rica, ela é, nesse caso, nesse livro, ela é representada pelo brioche, certo? Então esses 3 pães representam essas 3 famílias de massas, pelos seus ingredientes, pela sua forma pelo seu processo, pela forma que são elaborados. E hoje nós vamos falar sobre a massa pegajosa e a massa doce. Então, a massa pegajosa é aquela massa que ela é muito mole, que ela é muito hidratada, né? E a massa doce é aquela que vai bastante gordura e bastante açúcar. Massa doce, bastante açúcar, claro, não é? Então os pães que representam essas massas, eu vou adiantar e depois a gente volta neles. O pão que representa a massa pegajosa, que é uma massa que muita gente adora esse pão, gosta muito desse pão, é a focaccia, não é? E os representantes das massas doces são aqueles pãezinhos macios de canela, são os stolens, são o chocotone, panetone, que fazem parte da família de massas doces. Eu não sei se vocês conhecem aquele pão que se chama fougasse, que é um pão que tem um formato de folha. Ele é baixinho assim, e você abre o pão e corta no formato, parecendo uma folha, rasga ele assim, né? Corta como se fosse uma folha. Então esse pão também, ele faz parte da família das massas pegajosas. A massa de pizza fina também faz parte dessa família. Bom, e qual é a característica destes pães? O que é que vai dar a certeza que a gente está trabalhando com pão desta família? Elas são massas mais flexíveis, elas não ficam borrachudas. Se
se você estiver comendo uma focaccia e ela estiver borrachuda, tem algum problema aí na receita dela, porque normalmente não fica, né? O tamanho do miolo é variado, porque às vezes você vê uma focaccia cheia de buracos maiores e menores. Então, esse miolo, ele é variado por conta disso. E a estrutura celular dele não é uniforme. O que significa isso? Significa que ele tem buracos menores, buracos maiores, e a massa fica fofa, mas ela não fica aquela massa maçudinha, aquela massa uniforme, né? Então ela é uma massa que é cheia de buraquinhos, por isso que ela a estrutura celular dela é cheia desses buracos pequenos ou grandes. E assim, é uma massa de alta hidratação. E o que acontece quando a gente tem uma massa de alta hidratação? Imagine você com uma farinha normal que você tem aí na sua casa e que você vai usar 70% de água nessa farinha. Por exemplo, você tem 1 kg de farinha e você vai usar 700 gramas ou 700 ml de água. Tenta fazer isso numa proporção menor. Tenta pegar lá 100 gramas de farinha e 70 gramas de água. Ela vai virar uma pasta e parece que aquilo não vai se unir de jeito nenhum. O que acontece quando é feito isso? O glúten se estressa. Celi, então vamos dar um antiestressante para ele, vamos dar um calmante para esse glúten. É mais ou menos isso, porque ele fica muito mole, né? Ele fica aguado, com essa consistência aguada. E outra coisa, se você for fazer uma massa com 70% de hidratação, todo cuidado é pouco na hora de você colocar a água. Você tem que ir colocando a água aos poucos. Claro, 60% de hidratação já é uma hidratação legal que essa massa suporta. Quando você começa a passar desses 60%, chega a 70%, às vezes até 80%, tem pães que são feitos 100% com água, é a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de farinha. Existem métodos, né, para se fazer esse tipo de pão, existem técnicas e existe um tipo às vezes específico, às vezes não, existe um tipo mais forte de farinha que suporte tanto essa água, não é? Então assim, precisa ter cuidado na hora de fazer a massa e na hora de adicionar, por exemplo, esses 69% a 70% de água. Às vezes você fala, Celi, mas é 1% só, olha, dá diferença. Então a gente vai assim como se fosse com um conta-gotas, colocando a água bem devagarinho para ela não se estressar e nem perder aquela elasticidade. Porque você vai dando tempo tanto na sova, né, manual, quanto na maceira dela absorver aquela água, né? Então você vai fazendo isso devagar, colocando essa água aos poucos para que ela possa se aglutinar ali, a rede de glúten se desenvolver, a rede proteica. É uma massa que também vai uma baixa quantidade de adoçante ou de açúcar, ela vai aí de 0 a 4% de açúcar nessa receita, né? Se você for fazer uma fórmula, é pouco açúcar mesmo, e uma quantidade moderada de gorduras líquidas, que no caso assim da focaccia, o que você vai usar? Azeite de oliva, tá? Então você vai usar uma porcentagem moderada. O que é uma porcentagem moderada? De 5 a 10% de gordura, não mais do que isso, ou entre isso daí, certo? Para você dar maciez, para você dar consistência, para você conseguir fazer aquele miolo da focaccia ficar mais aerado. Então é pouca gordura, e gordura líquida. O que significa gordura líquida? Que não vai ser a manteiga e nenhuma outra de procedência vegetal aí, ou animal até, que você vai, mais sólida, que você vai adicionar na sua receita, certo? A focaccia, ela é uma receita que a parte líquida dela, então, é água e óleo, sendo que água é 70%. Imagina, se você for colocar mais 5 ou 10% de água, ela vai ficar aí com uma hidratação de 80% por conta desse azeite que você está usando, azeite de oliva,
certo? Então a farinha que nós vamos usar para fazer isso daí é aquela farinha de teor proteico de 12%, que é uma farinha normalmente usada para a gente fazer os pães. Não pode ser uma farinha mais fraca do que isso, porque ela não vai suportar a carga de água que você vai dar para ela, não vai suportar tanta água nessa farinha, nessa receita. E o manuseio da massa, como que é? Você pode fazer uma pasta de fermento, né? Pré-fermentar para ajudar no desenvolvimento do glúten. O que é aquela pasta de fermento? É quando você pega todo o fermento, toda a água e 1/3 de farinha, certo? Aí o que você faz? Você faz aquela pasta de fermento, você deixa ela pré-fermentar ali, pode ser até por 30 a 40 minutos de fermentação, e vai depender também, gente, essa fermentação do lugar onde você estiver fazendo, porque se for no lugar quente aqui, como está em Curitiba hoje, né, que chega a altas temperaturas aqui são 30 e poucos graus, 32, 33, nossa, aqui pra gente já é um baita de um calor. Para vocês aí mais do Nordeste, do Norte do Brasil, 30 graus já tá fazendo frio. E pra gente aqui não, pra gente aqui é bem quente, né? A gente tá acostumada com temperaturas menores. Você vai fazer essa pasta de fermento, vai deixar pré-fermentando e depois você vai adicionar o restante dos ingredientes, que daí vem o sal, pode até colocar um pouco de açúcar nessa massa e o azeite. Então, como que ela é? Ela é uma sequência modificada, como a gente falou da outra vez. O que é uma sequência direta, né? Quando você faz uma mistura direta de ingredientes, você vai colocar tudo junto: água, farinha, fermento e sal. Sempre o sal por último, quando é uma mistura direta. Então ela vem numa sequência, ela vai passar por essa sequência, mas também adicionada a sequência modificada. Por que modificada? Porque ela tem a gordura para ser acrescentada e às vezes o açúcar também nessa massa. Então você vai adicionando isso conforme você vai agregando mais a farinha, e você vem junto com esses outros ingredientes, certo? Então essa é uma sequência modificada de misturar os ingredientes. Quando você vai fazer uma massa dessa na masseira, você vai usar uma velocidade mais lenta e não tenha pressa mesmo para fazer pão. Às vezes, quando você não tem os equipamentos necessários para retardar a fermentação ou para acelerar a fermentação, quando a sua cozinha ainda é mais no manual, né, com poucos equipamentos aí, além do forno, da masseira, e você não tem uma câmara para poder controlar essa fermentação, então você vai trabalhar com uma velocidade mais lenta mesmo, para a massa até não esquentar. E na mão a gente usa fazendo dobras nessa massa. Então ela é bem hidratada, a princípio parece que ela não vai se grudar, mas se você deixa ela descansando um pouquinho, dali a pouco você já consegue fazer as dobras nela. Mas o que eu estava falando é o seguinte: se você não dá o tempo necessário para essas massas ou crescerem, ou se esfriarem, ou fazer essas dobras, que isso daí também é um método, você vai ter um produto ruim lá na frente, ou mal fermentado, ou que essa sova, por mais que sejam dobras, né, elas sejam feitas manualmente e a cada, sei lá, meia hora, 40 minutos, 20 minutos, vai depender da receita que você está fazendo, certo? Então tem pessoas que acham que se você não tiver esses equipamentos, que ele vai assim, o pão vai se fazer sozinho, que é simplesmente por ali, dali 5 minutos tá bom, daí eu asso aquele pão, não dá um resultado legal, e o que acontece? A culpa é do padeiro que fez. Não, a culpa na verdade né? É a culpa da pessoa que fez, que não esperou todos os tempos daquela massa para ela acontecer de verdade. Então assim, na mão eu já fiz, né, a focaccia na mão, então ela estava super mega hidratada, e eu fiz com dobras, tá? Fazia dobras nessa massa. E muitas vezes a gente tem que fazer isso até já dentro da assadeira, né? Se você não tem muita prática, você vai fazendo essas dobras já dentro da assadeira, porque daí depois você só vai abrir e colocar a guarnição que você quer.
Então, e como que ela é chamada, a focaccia? A focaccia ela é classificada como um pão chato, né? Porque ele é assado na assadeira, ele é um pão baixo assim, ele não pode virar uma pizza, mas ele tem que ter uma certa altura, até porque para respeitar essa característica do miolo dela, que tem esses buracos maiores e menores, né? E manusear a focaccia, realmente a massa dela é um grande desafio, porque ela tá aguada, ela não vai assumir aquela forma redondinha que você quer. Então o melhor mesmo é já fazer isso na assadeira, para você ter um resultado mais uniforme, ter um padrão até daquele desenvolvimento de massa na hora que você está fazendo. Ele é um pão super macio, fácil de mastigar e delicioso, né, gente? Quem é que não gosta de uma focaccia aqui? Bem assada, bem temperada. E ela assim pode fatiar facilmente. Você, por exemplo, pode tirar aquele pão da forma e carregar para lá e para cá, que ele não vai se despedaçar. Esse miolo, ele dá essa consistência, né? Ela tem esse glúten mais firme, então não vai se desmanchar na hora que você pegar dali da assadeira depois de assada, de jeito nenhum. E assim, vamos falar das coberturas das focaccias, que a gente pode fazer, usar a criatividade. Eu já fiz focaccia até recheada, e tem gente que fala que isso é uma heresia, porque a guarnição só vai por cima, mas a gente usa a criatividade, e eu nunca vi brasileiro recusar pão recheado, não é verdade? O brasileiro não recusa. Para toda receita que às vezes a gente vai ensinar, para toda receita que a gente vai passar, a primeira coisa que às vezes um aluno pergunta: dá para pôr isso? Dá para pôr aquilo? Dá para rechear disso? Dá para rechear de aquilo? Olha, a gente faz o seguinte, a gente dá uma sugestão de massa e uma sugestão de pão. E a partir daquele momento que você tem aquela fórmula, você vai usar como você quiser. Eu falo que o céu é o limite para o pão. É lógico que você vai, às vezes você descaracteriza algumas massas que tem aquele comprovante de origem, certificado de origem, né? Mas o brasileiro, ele é assim, eu já tive pessoas que moram fora, que fazem pães, né? Fala assim: o brasileiro gosta de tudo com recheio. Fala, mas é a nossa cultura, a maioria das pessoas adora, e eu não vou fazer esse pão por quê? Né? Ou na minha casa, ou no meu estabelecimento comercial, qual é o problema? Então é aquilo que eu sempre falo, gente, não existe certo ou errado, existe um resultado, uma consequência da escolha que você vai fazer. Porque às vezes, por mais errado que uma história pareça aos nossos olhos, naquele momento é a única coisa que a pessoa sabe fazer, ou naquele momento é a única alternativa que ela tem. Então ela vai decidir por determinadas coisas. E aí o que vai acontecer? Ela vai ter uma consequência daquela escolha que ela fez, certo? Vai ter um resultado daquela escolha que ela fez, boa ou não. Então é responsabilidade daquela pessoa a sua escolha. Muitas vezes a gente fala assim: fulano que mandou eu fazer, ciclano, mas você fez porque você quis. Tô errada? Você escolheu fazer aquilo porque você quis. Então não tem que falar que o fulano que mandou você fazer, você fez porque você quis, ninguém te amarrou, ninguém te obrigou. Em determinadas situações, ninguém faz isso, né? Há outros casos, que foge aqui ao assunto do pão, que daí a gente vai entrar em outras questões que não são a receita ou a fórmula do padeiro, mas isso é um outro debate, não é? É um outro tema. Bom, então, família das massas pegajosas, certo? Faça lá a sua massa pegajosa com muito amor, vá fazendo as dobras. Para fazer as dobras, não coloque a mão sem estar umedecida para fazer uma dobra de uma massa pegajosa, tá? Então, por exemplo, a gente faz lá a dobra ou na maceira, ou numa assadeira, ou onde você estiver fazendo. Usa sempre a mão úmida. E aí você umedece a mão na água, tá? Ou num óleo, numa gordura líquida, ali para você não grudar. E essa massa que também está hidratada,
ela pode ficar numa superfície que você untou com alguma coisa para facilitar para ela não grudar tanto ali. Se bem que nas dobras ela mesma vai desgrudando sozinha, mas para quem ainda não tem essa habilidade, faça isso, de umedecer a ponta dos dedos, umedecer a mão, para mexer naquela massa com delicadeza. Como eu falei já lá no início, qual é o representante da família de massas doces? São os pãezinhos de canela. Sabe aquele pão que a gente fala que é o cinnamon roll, né? Com canela. É pão de canela, enroladinho, assim, né? O chocotone é um pão da família de massa doce. O panetone é um pão da família de massa doce. O stollen é o stollen. O stollen é um pão da família de massa doce. Então, e quais as características desses pães? Muitos deles são pães assim que vão frutas, né? Que são feitos em datas comemorativas, como o Natal, por exemplo, no caso dos panetones, e até do próprio stollen. Os pães de canela não, você pode fazer o ano inteiro, que vai ter muita gente querendo comer esse pão aí, ele é delicioso. E assim, a característica dessas massas, qual é? Bom, um pão desse, gente, tem uma massa macia, aquela massa que às vezes derrete na sua boca por causa do quê? Por causa da quantidade de açúcares, né? E de gorduras que tem nela. Ela é de fácil mastigação. Logo você vai sentir no seu palato aquela massa se dissolver na sua boca. Então ela é super fácil, é facinho essa massa, né? Bem facinha. Não são resistentes então à mastigação. Os pães derretem na boca e por causa do que eu já disse dos açúcares, né? Então a estrutura das células dela, quando você corta uma massa dessas, ela é uniforme, ela não tem buraquinhos. Um pão doce não tem buraquinhos. Ele pode até desfiar, ser macio e tal, mas a estrutura dele, a estrutura celular dele é mais uniforme, mais consistente. É só você cortar para você ver, ou você rasgar, que não vai ter aqueles alvéolos, os buracos, né? No pão, o pão de um buraco só, sei lá. Aí você que vê o nome que você vai dar para tudo isso que vai se desenvolvendo na sua massa. Então eles possuem uma alta quantidade de adoçantes, né? A porcentagem de padeiro para esses adoçantes é de 10 a 15%, então é bastante açúcar, é um pão bem adocicado. A quantidade de gordura é de moderada a alta, ou seja, vai de 10 a 15%, é bastante coisa também para um pão. E o líquido usado para essas massas normalmente é o leite, certo? É o leite. Já vi panetones, por exemplo, que não vai leite nenhum. Ele é feito à base de manteiga pura, muitas vezes. Então eu falo que ele também é das massas ricas lá, como os brioches. Para mim ele faz parte dessas duas famílias, mas como é pela concentração de açúcar, então ele entra pela classificação do Calante, ele entra na família das massas doces, mas para mim ele também entra lá na família das massas ricas, porque vai bastante manteiga nesses pães, não é? E assim, qual é a farinha que a gente pode usar para fazer esse tipo de pão? A gente pode fazer uma mistura, um combinado aí de farinhas, que é a farinha para pão e a farinha para bolos, que é uma farinha um pouco, ela é menos proteica, né? Ela é menos proteica. Então você pode fazer uma combinação dessas farinhas, meio a meio dessa farinha, usar para você ter um bom resultado dessa massa aí também. Eu costumo usar a farinha para pão só, para esses tipos de massa. Eu nunca usei, eu vou experimentar até usar essas massas que faz biscoito, uma farinha mais fraca. É uma variação dessa massa para você fazer. Então a gente tem que cuidar com a alta quantidade de açúcar dessas massas, certo? Porque o que o açúcar faz também? Um açúcar em alta quantidade, a gente às vezes fala, a massa doce cresce mais rápido e tal. Mas se o açúcar se tem muito açúcar na massa, ele também vai desacelerar o fermento. Embora a gente ache,
o contrário, mas se você puser muito açúcar, ele vai desacelerar o fermento. E aí o que vai melhorar? Aí é a adição da gordura, que ela vai envolver essa rede proteica para ajudar ele a expandir melhor, para ajudá-lo a expandir mais. E assim, essas massas muitas vezes você pode até usar a fermentação a frio. O que é a fermentação a frio? Deixar ele numa temperatura mais baixa para você retardar a massa, o crescimento da massa. Por exemplo, tem pães que, esses pães mesmos, eles podem retardar a fermentação de 8 até 16 horas. Então é bastante tempo que você pode retardar. Ah, Celi, qual é a temperatura? Eu acredito que 5, 7 graus. Então a nossa geladeira, por exemplo, a gente não tem como controlar essa temperatura. Então precisa ser feito num ambiente mais controlado, numa câmara de fermentação, para você saber exatamente a temperatura que está ali. Ah, mas eu posso deixar na minha geladeira? Sim, claro que você pode, desde que você também controle isso lá no seu espaço, tá? Tudo é possível, gente, tudo é possível quando a gente entende o método, quando a gente entende um processo, quando a gente sabe como fazer. E às vezes a gente vai precisar errar muito para aprender. E qual é o problema disso? Só erra quem faz, então significa que você está fazendo. Certo? Então não se preocupe em errar, não se preocupe que a fórmula não deu certo, não se preocupe com isso quando você está começando a fazer pães. Eu falo que eu até hoje erro, eu até hoje aprendo e continuo fazendo e vamos lá, é sempre aprendizado, é sempre coisas que a gente precisa aprender a fazer. Então assim, muitas pessoas usam, por exemplo, um processo para manusear esse tipo de massa, que é um processo de creme que você faz, mistura manteiga e açúcar, certo? Você mistura a manteiga e o açúcar primeiro nesse tipo de massa. O que você vai fazer? Você vai dar uma arejada, né, nessa manteiga para depois você incorporar nesse bolo de fermento e massa aí que você vai ter. É melhor assim esse bolo de fermentação, né, com a massa. Então você pode, é uma técnica que você pode utilizar, que é misturar o açúcar com a manteiga, bater, fazer esse creme e depois você adicionar isso na massa doce. E assim, eu acho assim que você tem que ter um cuidado muito grande na hora de fazer os pães com o açúcar. Eu vou contar uma história que me aconteceu. Por quê? O açúcar, ele lembra que eu já falei aqui várias vezes que ele tem uma propriedade que é um palavrão, né? É um palavrão. Ele tem uma propriedade que se chama higroscópica. O que acontece? Ele absorve umidade. Então, se você, por exemplo, coloca o açúcar numa massa que já está cheia de manteiga, por exemplo, e tem pouca água nessa massa, ele vai desestruturar toda a tua rede proteica. Ele vai desmanchar tudo aquilo que você não consegue mais grudar. E muito açúcar vai agir contra a rede de glúten, vai desmanchar tudo. Então eu estava fazendo uma massa de panetone, até fazendo uns testes, e aí eu esqueci desse pequeno detalhe, né? E adicionei o açúcar lá sem parcimônia nenhuma. Pof, pus o açúcar na massa. O que aconteceu? Desmanchou tudo. Sabe quando a gente faz aquela ambrosia? Sabe, aquele doce de leite, aquela ambrosia que fica tudo despedaçadinho? Ficou daquele jeito a minha massa. E como que eu ia consertar aquilo? Nossa, aí eu coloquei um pouco mais de farinha, mas na verdade eu tinha que ter colocado mais água. Porque assim, nessa concorrência do açúcar contra a umidade das proteínas, porque ele retira a umidade das proteínas, elas vão perder. O açúcar vai ganhar e vai desestruturar toda a sua massa. Então isso eu já fiz, já me aconteceu, então ele realmente fica parecendo uma ambrosia. Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu? Na verdade, menos água na massa, maior a dificuldade dessa rede de glúten se constituir.
Então é só ter o cuidado, dá para fazer, claro que dá. Você tem que saber a hora de adicionar cada ingrediente desse, principalmente o açúcar. Então de repente não fazer como eu fiz, que eu adicionei tudo de uma vez, mas assim, foi um erro crasso, né? Foi uma coisa muito primária, mas até hoje essas coisas acontecem. Às vezes você está distraído, às vezes você está com a cabeça em outro lugar que não é a massa. Por isso que a gente sempre fala que você precisa, para fazer pão, você precisa de muita concentração, você precisa estar presente ali, né? Onisciente, onipresente, você e a massa, e mais nada. Aquilo tudo tem que ficar zen para você fazer uma massa perfeita. Então bota uma música mais calma, se concentra na sua receita e vai fazer, e cuidado com o açúcar, tá bom? Se você, por exemplo, aí conseguiu fazer essa massa, o que você vai fazer? Você pode deixar ela resfriando um pouco também, né? Que isso daí também vai ajudar a manusear. E a massa doce você vai ter sempre que manusear com cuidado, até para evitar essas coisas na hora de você fazer o seu pãozinho gostoso, o seu pão doce na sua casa, certo? Então, quais são as 5 famílias mesmo? Magras, macias, ricas, pegajosas e massas doces. São 5 massas, são 5 as famílias de massas na classificação do Calante. E se você puder ter esse livro, tenha, eu indico e acho super legal que você procure e busque mais informação para melhorar o seu pão e o seu processo, certo? Então um beijo para você, bons ventos, bons pães, e foi essa a nossa segunda parte dessa aula. Um beijão, fiquem com Deus, boa noite.